Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Portanto, ninguém vos julgue. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Colossenses 2,16. O texto acima é possivelmente o mais usado para combater principalmente a validade do dia de sábado para os nossos dias. Amados irmãos e irmãs, sendo esse assunto tão controverso, peço a você para orarmos antes de entrar nele. Pai Celestial, desde que Satanás foi expulso do céu por desobedecer às tuas ordenanças e desafiar as tuas leis, ele trouxe esta desobediência à terra. Pessoas que têm o desejo de te servir não conseguem por vezes ver quão importantes são as tuas leis, leis que regem a Nova Jerusalém, que regem o reino da graça implantado aqui na terra por teu Filho. Mas acima de tudo, leis que demonstram o teu caráter. O caráter de um Deus que não rouba, que não adultera, que não mata e tudo mais. Por isso te pedimos que o Senhor derrame do teu Espírito sobre todos aqueles que ouvem este material, para que entendam corretamente o que vão ouvir e para que saibam que se bem é feito por um pobre pecador, falho, é a tua verdade. Que pelo teu Espírito possam ver que não se trata de convencer ninguém do que acreditamos, mas de fazer teus filhos, santos e servos, entenderem que a guerra final será entre a tua marca ou sinal e a marca ou sinal da besta, onde todos se posicionarão de um lado ou de outro. Pai, nós te pedimos estas bênçãos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Após mostrar que ao receber a Cristo o homem deve permanecer nele, o apóstolo adverte contra as tradições dos homens, vãs sutilezas, etc, etc. E finalmente apresenta o portanto ninguém vos julgue. Para entender como isto se aplica aos dias de hoje, não que seja tão necessário já que o texto se explica, mas como temos sido enganados por pastores que infelizmente não os entendem, vamos ver no passado o que estava acontecendo. Já que o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Vamos tratar aqui especificamente do sábado, que é o ponto mais controverso. Os fariseus ensinavam que no sábado não se poderia fazer uma série de coisas que eram permitidas. Era permitido, por exemplo, em dia de sábado, tirar um animal que estivesse preso, por exemplo, nas cordas, amarrado ou caído em alguma ribanceira ou buraco, machucado. E era permitido e incentivado diminuir a dor dos que sofriam nesse dia. Porém, os fariseus fizeram do dia de sábado, que deveria ser um dia especial de descanso, um dia de tranquilidade, um fardo insuportável. No dia de sábado, eles ensinavam que só se poderiam dar um número de passos específicos. Não se poderia levar peso algum. Chegaram a dizer, inclusive, que havia 6 dias em que poderiam ser curados, que viessem um dia desses e não no dia de sábado para ser curados. Absurdo! Tradições humanas de pessoas que não entendiam o verdadeiro propósito da lei de Deus e muito menos o verdadeiro propósito do sábado, que foi feito para benefício do homem e não o contrário, como disse Jesus. Amados e amadas de Deus, por favor, atentem para o fato de que em nenhum momento a questão apresentada era se deveria ou não ser guardado o sábado, mas sim como deveria ser guardado. Por isto, Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus dizendo:
É lícito curar no sábado? Lucas 14:3. Note a quem era a pergunta. Aos doutores da lei, aos fariseus e não ao povo. Todos sabiam da validade do sábado como dia do Senhor, e o que estava em pauta era o que era e o que não era lícito fazer neste dia. Os pastores da época estavam no próprio dia de sábado, julgando a Cristo porque ele curava. Estavam tramando a sua morte no próprio dia que era um memorial da criação. Vejam com atenção se era ou não assim. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Os fariseus procuravam matá-lo. Por quê? Porque, segundo eles, ele quebrantava o sábado. Segundo os pastores da época, Jesus transgredia o sábado porque curava as pessoas. Foi então, por causa do sábado, que eles queriam matá-lo. Porque, segundo sua falta de discernimento, sua falta de equilíbrio espiritual, sua falta de visão espiritual, entendiam que Cristo não guardava o sábado corretamente. E neste intento de morte estavam unidos fariseus, saduceus e finalmente Roma, através de Pilatos, que lava as mãos, e Herodes. Porém, o mais triste é que a história vai se repetir. Pastores e igrejas do mundo estão se unindo novamente em torno de um falso sábado, leia-se domingo, segundo o seu entendimento. Alguns poucos, como Cristo, se manterão firmes ao lado do verdadeiro sábado, não só guardando, mas guardando corretamente, livre do jugo de igrejas que hoje o defendem de forma farisaica, fazendo tão duro como faziam os pastores do passado. Porém, tão certo como Cristo foi condenado à morte por, segundo a visão deles, transgredir o sábado, nesta visão equivocada dos pastores da época, serão também condenados à morte todos os que, segundo eles, transgredirem o domingo como se fosse o sábado, que será imposto pela besta. Aliás, já se notam os movimentos nesse sentido, basta querer ver. Mas como entender então o texto de Colossenses? Cristo foi julgado pela forma como guardava o sábado. Todos os que quiserem guardar o sábado hoje devem fazê-lo com a consciência completamente livre e segundo a luz que têm. Uns fazem comida no sábado, outros não. Uns lavam a louça, outros não. Uns fazem algumas coisas, outros não. E então, ninguém vos julgue pelos sábados, pelo comer, pelo beber, etc, etc. Ou seja, a questão não é o que comer. Deus já disse o que é bom e o que não é. Não é o que beber, pois todo cristão, por exemplo, sabe que não deve consumir bebidas alcoólicas, as chamadas bebidas fortes na Bíblia. Festas. Uns comemoram aniversário, outros não. Uns guardam as festas de Deus, outros não. E assim sucessivamente. A questão é que não fui instituído juiz para julgar meu irmão pelo que deve e o que não deve ser feito em sábado. Devo ajudá-lo a ver o que é bom fazer, mas não julgá-lo. E neste pecado caíram os pastores e os membros do passado. Ninguém, absolutamente ninguém foi capacitado a julgar o irmão que procura comer, beber ou guardar as festas para Deus, incluindo o sábado. Menos ainda quanto ao sábado do Senhor. Temos um juiz. Não guardar o sábado é transgressão da lei, porque é transgressão do mandamento. Porém, come, porque, o que faço, quem julga é Deus e não o homem. Nosso papel é o de apenas orientar aqueles que, com desejo de servir a Deus, nos perguntam como melhor fazê-lo. Julgar? Nunca. Isto deixemos ao grande juiz, pois ele é o único que pode e sabe fazê-lo com justiça. Pense nisso e que Deus seja contigo.